A África foi um continente de destino constante entre populações do mundo todo, por apresentar funções nas relações de caráter mercantilista, garantia de matéria-prima, mão de obra abundante, facilidade para exportação e etc. À medida que a demanda por diamantes se espalhava pela África meridional, milhares de lojistas, comerciantes, escriturários e agricultores partiam em carros de boi e carroças puxados por mulas em direção ao cerrado desolado e castigado pelo sol, no qual os diamantes tinham sido descobertos, impulsionados pela perspectiva de riqueza repentina. Alguns viajavam a pé, andando de lugares tão distantes quanto a cidade do Cabo, uma viagem de 950 quilômetros. A primeira corrida, em 1869, composta por garimpeiros australianos, mercadores de Londres, irlandeses, especuladores alemães, médicos charlatões e advogados trapaceiros, teve o objetivo de encontrar diamantes nos rios africanos. No final de 1870, cerca de 5.000 caçadores de fortuna tinham se reunido ali. No início, usando picaretas e pás, os garimpeiros conseguiram raspar os diamantes próximos à superfície. Alguns fizeram fortuna em questão de dias. Sob uma camada superior de calcário, eles descobriram uma terra amarela, uma brita amarelada e decomposta que provou conter depósitos de diamantes. Em semanas, os principais locais de Minas foram transformados em um vasto aglomerado de tendas, carroças, montes de lama e detritos de mineração. A produção de diamantes continuava a subir. Ao final de 1871, um pequeno trecho da Griqualândia, de não mais que 150 quilômetros quadrados de cerrado, tinham se tornado um dos mais valiosos terrenos do mundo. Ele também foi o lugar que marcou o início de uma revolução industrial na África. O interesse do Reino Unido nos campos de diamantes era intenso. Os funcionários na cidade do Cabo estavam determinados a conseguir a posse do território para a Inglaterra. O boom do diamante atraiu um fluxo constante de imigrantes negros de toda a África meridional. Muitos viajavam a pé durante semanas até os campos de diamantes, onde chegavam exaustos. No ano de 1806, o Reino Unido tomou posse da colônia do Cabo. Durante as guerras napoleônicas, não se esperava que a ocupação fosse ser permanente. O único interesse no Cabo era utilizá-lo como base naval a meio caminho da vital rota comercial entre a Europa e a Ásia. Ao longo das planícies costeiras do noroeste da África, uma revolução comercial ganhou força no primeiro milênio antes de Cristo. Durante séculos, os povos de língua berbere que ocupavam a faixa fértil de terra que ia do Marrocos moderno a oeste até a Tunísia, a leste, vinham praticando com sucesso a agricultura e a criação de animais. Mas, no século X a.C., a chegada de mercadores fenícios do Levante em busca de fontes de ouro, prata, cobre e estanho trouxe um novo sistema de comércio. A região também começou a adquirir uma importância estratégica, a partir de uma cadeia de postos avançados que os fenícios estabeleceram ao longo da costa para servir como pontos para provisões de alimentos
e refúgios de súbitas tempestades marítimas, surgiram algumas colônias na África. Uma delas, Cartago, que tornou-se a mais poderosa cidade-estado no Mediterrâneo Ocidental, com seu próprio império estendendo-se não só ao longo de uma cadeia de assentamentos no noroeste da África, mas em grandes áreas do sul da Europa, incluindo partes da Espanha, da Sardenha e da Sicília. O poderio de Cartago, no entanto, acabou por ser desafiado pelo poder emergente de Roma. O que estava em jogo era se o Mediterrâneo Ocidental seria governado da África ou de Roma. Em um século, Cartago se tornara um próspero entreposto com cerca de 30 mil habitantes e uma área industrial fora dos muros da cidade, que se dedicava à metalurgia e à produção de cerâmica e de artigos de luxo. A terra em Cartago e na área circundante era alugada da população local berbere. À medida que a população crescia, as fronteiras foram gradualmente se expandindo para o interior. Propriedades agrícolas foram abertas. Na região do Mediterrâneo, Cartago ficou logo conhecida pela produção de azeitonas, frutas e vinhos. Um tratado agrícola escrito pelo cartaginês Mago, com orientações sobre árvores, frutas, viticultura e pecuária, era frequentemente citado por autores gregos e romanos. Alguns estudiosos modernos o saúdam como a Bíblia agronômica do mundo antigo. Expedições navais foram enviadas para além do Mediterrâneo, até o Atlântico. Todo o norte da África acabou sucumbindo ao controle romano. Após a queda de Cartago e sua anexação como a província da África em 146 a.C., o próximo a capitular em 46 a.C. foi o reino berbere da Numídia, que ficava mais a oeste na costa e foi chamado pelos romanos de Argélia Oriental. Sob a ocupação romana, a região se tornou cada vez mais próspera. O principal objetivo de Roma era garantir que a África continuasse a fornecer os carregamentos vitais de trigo, necessários para alimentar sua própria população em casa. Para aumentar a produção agrícola, um grande número de imigrantes se deslocaram para o noroeste da África. Por volta do século I d.C., a África fornecia a maior parte da demanda de trigo da Roma, mais de 60%. Outros territórios no norte da África tornaram-se ainda mais importantes. Seus embarques totalizavam 200 mil toneladas ao ano. Por um período de mais de 300 anos, a África exportou cerca de 500 mil de toneladas de trigo ao ano para Roma. Um evento bastante apresentado nos museus atualmente é sobre o norte da África, onde os comerciantes muçulmanos começaram a desenvolver rotas pelo Saara para conectá-los aos centros comerciais. Até então, o Saara havia se configurado uma enorme barreira ao contato entre as duas regiões, mas no século VIII, com o advento das caravanas de camelos, o deserto se tornou uma das grandes vias comerciais do mundo. O ouro, acima de tudo, era a mercadoria mais apreciada. Os centros comerciais do Sudão, um termo árabe para a vasta extensão de savanas ao sul do Saara,
haviam prosperado com as próprias redes comerciais durante séculos. Entre os mais antigos assentamentos, havia comunidades que viviam nas várzeas do Médio Níger, um rio que nasce na Alta Guiné e corre para leste, por um delta interior de canais, antes de fazer uma grande curva em direção ao sudoeste, para se juntar ao Atlântico. Tal como as cheias que traziam vida para as aldeias do Vale do Nilo, as chuvas sazonais na Alta Guiné permitiam que as comunidades do delta do Níger desenvolvessem seu próprio sistema agrícola, baseado em culturas de cereais nativos. O rio também servia como artéria para as redes comerciais. Duas outras regiões do Sudão adquiriram importância similar. Ao norte do Alto Níger, o povo soninquês passou a controlar o comércio de ouro que emanava dos garimpos aluviais. O deslocamento pelo deserto era perigoso. Para evitar o calor extremo do Saara, as caravanas partiam apenas nos meses de inverno e restringiam a viagem às horas mais frias do dia ou da noite. Os líderes necessitavam de conhecimento especializado sobre a paisagem e o clima do deserto, para enfrentar a movimentação das dunas e sobreviver à tempestade de areia. Perder-se, mesmo que apenas temporariamente, poderia ser fatal. Para liberar mais espaço para a carga, as caravanas levavam o mínimo de comida e água. A necessidade de água era uma preocupação permanente. As rotas eram planejadas com o objetivo de proporcionar uma distância segura entre os poços do deserto, mas sempre havia o risco de que eles tivessem secado ou que a água tivesse se tornado venenosa. As caravanas em busca de ouro se dirigiam a Vágado, um local que tornou-se conhecido pela posição no comércio de ouro do oeste da África, com as lendas de sua grande riqueza se espalhando por todo o norte do continente e além. Em Vágado, uma classe comerciante, conhecida como Vangara, passou a dominar o comércio. A principal mercadoria pela qual trocavam o seu ouro era o sal, que as caravanas de comerciantes adquiriam pelo caminho, nas minas do Saara. Para os Vangaras, o sal, vendido nas redes comerciais da África Ocidental, valia o seu peso em ouro. A demanda pelo produto ali era insaciável. Blocos de sal eram passados adiante aos poucos, das caravanas de camelos para os burros. A partir de então, carregadores humanos o transportavam até a floresta tropical. Ao longo do caminho, o preço poderia aumentar até 100 vezes. Em meio ao tumulto, os caminhos transsaarianos continuaram a prosperar. No século XII, haviam caravanas com até 12.000 camelos fazendo a travessia. No limite ao sul, após a queda de Vágado, um novo império sudânico passou a dominar o comércio do ouro. A terra de Zandi, na costa leste da África, era um destino familiar para capitães de mar árabes e persas que viajavam pela imensidão do Oceano Índico. Zandi era famosa por suas mercadorias valiosas, como marfim, chifres de rinoceronte, cascos de tartaruga, peles de leopardo, cristal de rocha, madeira de mangue e, mais notavelmente, ouro em pó. Navios mercantes do sul da Arábia e do Golfo Pérsico zarpavam durante a estação das monções, de novembro a março,
e voltavam para casa a partir de abril, quando os ventos mudavam para o sudoeste. Por meio do comércio internacional, as cidades se tornaram cada vez mais prósperas. A elite comerciante usava toda a sua riqueza para construir grandes casas de pedra e coral e para comprar artigos de luxo, cerâmica, vidro, porcelana, tecidos, miçangas e equipamentos, tais como panelas e lamparinas de azeite feitas de bronze, importados da Arábia, da Pérsia e da Índia, e de produtores tão distantes como a China e a Indonésia. Uma das plantas vindas do sudeste da Ásia foi a banana, que se tornou um alimento básico em muitas partes da África. A capital Fez, cidade do Marrocos, havia se tornado uma das cidades mais opulentas do mundo medieval. Seus palácios e mansões, mesquitas e colégios eram cercados por fortes muralhas, com destacamentos militares para guardar 8 portões perimetrais, que permaneciam trancados do crepúsculo ao amanhecer. Cada bairro tinha suas próprias escolas, casas de banho, hospedarias e fornos comunais. Havia mais de 150 associações comerciais ativas, que abrangiam desde engenheiros hidráulicos a porteiros hereditários. A indústria de tecelagem empregava 20.000 trabalhadores sob direção de 500 mestres tecelões.